de forma geral e não de forma exaustiva. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiserem fazer quiserem participar do estudo, né, os irmãos podem participar. Acho que não está funcionando aqui meu negócio. Aí tá. Ok, casamento, né? O casamento, meus irmãos, então nós temos aqui sobre o matrimônio e o divórcio. A confissão de fé trabalha por parágrafos, né? O primeiro parágrafo, ele começa com esse ponto que diz que o casamento deve ser entre o homem e uma mulher, né? Pode ser óbvio, mas não para todos, né? Em nossos dias. Então, biblicamente falando, e esse é um conceito bíblico, né? Um conceito cristão, porque o mundo não tem essa visão, mas é uma visão da igreja, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: o mundo tem a sua cultura, mas a igreja tem a sua cultura também. E por vezes a igreja anda numa cultura diferente da cultura do mundo. Então o casamento deve ser entre o homem e uma mulher. Ao homem, né, ou a mulher, não é lícito ter mais de uma mulher, né? Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo, né? Por que coloca essa questão aí do ao mesmo tempo? Porque se o seu cônjuge morrer, você pode casar de novo. Aí nesse caso você terá tido 2 casamentos, mas ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. É isso que nos ensina as Escrituras. Vamos para os textos básicos. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quem achar, pode ler bem alto. Por isso deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Moisés que está escrevendo o livro de Gênesis, Moisés diz que o homem, ele deixa a sua família, né, a mulher também, e os dois se unem e se tornam uma só carne, né? Então, homem e mulher, quando se unem, se tornam uma só carne. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Verso 4 até o verso 6. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Lembrando que quando a Bíblia diz, né, o que Deus ajuntou, a Bíblia não está ensinando aí o ensino da alma gêmea, sabe? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: pastor, eu me separei porque não foi Deus que juntou. Mas quando Deus junta, você que escolhe com quem você vai casar, né? Você pode escolher com quem vai casar, você pode escolher até não se casar. Isso é uma escolha sua, mas Deus, ele une como juiz. O juiz, quando ele vai unir, né, o cartorário, quando vai unir, ele que une, não, o cartorário faz a união civil. O pastor faz a união religiosa, né? O Deus, se ele faz a união, ele une estando presente, ele é uma testemunha do seu casamento. Então, o que Deus uniu ali, a testemunha, como testemunha, o homem não pode, né, desfazer. Romanos capítulo 7, verso 3.
Então diz aí, né? Se o seu cônjuge morrer, aí você pode casar novamente, sem problema nenhum, mas com o seu cônjuge vivo, você não pode se casar. Mesmo diante da separação, né? Que é bem complicado. Vamos abrir Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1. A partir do verso de número 26, o apóstolo Paulo diz assim: por causa disso os entregou Deus. Aqui está falando, né, quando fala que Deus entregou, nesse texto aqui de Romanos, é um castigo de Deus, é o juízo de Deus sobre aqueles homens que insistem no pecado. Então Paulo diz assim: por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a punição do seu erro. Então, fica bem claro, né, no texto bíblico, o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, né? E ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio, e agora no parágrafo 2, a confissão vai trabalhar sobre o propósito de Deus para o casamento, né? O propósito do Criador para o casamento. Então nós costumamos dizer que Deus, Ele fez as pessoas, Ele criou as coisas também, Ele criou tudo que existe, mas Deus também criou as estruturas. E uma estrutura criada por Deus foi o casamento. E Deus criou o casamento com propósito que Ele mesmo determinou para o casamento. Porque às vezes o ser humano, né, o coração humano é uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. Então às vezes a pessoa quer se casar por propósitos errados, né? Mas qual é o propósito de Deus para o casamento? O matrimônio ele foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, né? Então, por que a gente busca o casamento, né? Para poder ter alguém para quem auxiliar, para conviver junto. Tanto que nós cristãos costumamos fazer um juramento no casamento. Eu te tomo pela mão para estar com você, estar ao seu lado, tanto na saúde, quanto na doença, na pobreza, quanto na riqueza, na diversidade, na prosperidade, né? Então, ou seja, em todos os momentos ser auxílio, né? Auxílio mútuo. Também o casamento foi criado para a propagação da raça humana. Então, Deus, quando criou o casamento, nós vamos ver lá, Deus disse: crescei e multiplicai. E também por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa para impedir a impureza. Então, a ideia é, quanto mais crentes nascem, mais sal da terra. Vamos ver Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Quem achar pode ler bem alto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então Deus criou para o homem uma auxiliadora, né? Mas o homem também deve auxiliar a sua esposa. Lembrando que a Bíblia, quando diz que Deus criou a mulher da costela, né, do marido, no original bíblico você não vai encontrar essa palavra costela. Isso é uma inferência do tradutor. O tradutor, ele também é um intérprete, muitas vezes. Ali a palavra é ao lado. Deus criou a mulher do lado do homem. Para quê? Para que ela fosse sua ali auxiliadora, né? Para que caminhe ao seu lado. Então, o matrimônio foi ordenado por Deus para auxílio mútuo. Vamos ver o capítulo 9 de Gênesis, verso de número 1. Isso foi dito antes também, mas vamos ler aqui Gênesis 9, 1, que só confirma. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra. Malaquias capítulo 2, verso 15. Quem achar pode ler Malaquias. Malaquias vem antes de Mateus. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Quem foi esse um? Abraão. Deus nos chamou Abraão, e de Abraão Deus fez o quê? Uma nação. Quando nós olhamos desde o livro de Gênesis, né, quando Deus vai separando ali as genealogias, mostrando que é a genealogia da serpente, a genealogia da mulher, Deus vai mostrando que é importante nós permanecermos fiéis a Ele. Por quê? Porque Ele quer formar na terra um povo para a sua glória, né? Um povo para a sua glória. Então, por isso que diz ali a confissão, né? Por uma sucessão legítima da igreja e por uma semente santa. Vamos ver também 1 Coríntios capítulo 7, versos 2 e 9. Coríntios capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido, né? Qual a solução bíblica para a impureza? O casamento. Essa é a solução bíblica para a impureza. Então, por que Deus ordenou o matrimônio? Também para que não haja impureza, porque se não tem um matrimônio e as regras de Deus para o matrimônio, o ser humano sai, vira bicho, né? Mas Deus, ele ordenou o matrimônio e disse, olha, entre o homem e uma mulher, seja fiel à sua mulher, seja fiel ao seu marido, por causa da impureza também. E Paulo vai dizer aqui, nesse texto, depois você pode ler em casa, ele vai argumentar contra a abstinência no casamento, que não se deve haver abstinência no casamento, porque quando isso acontece, você expõe o seu cônjuge ao pecado. Versículo de número 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor se casar do que viver pegando fogo, né? Do que viver abrasado. Então, se você está pegando fogo aí, arruma alguém para você casar. É isso que diz o apóstolo Paulo. Aí o fogo apaga, né? Meus irmãos, tudo bem? Está tranquilo? Então, esses são os propósitos do casamento. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Não? Lá na galeria alguém levantou a mão? Não, né? Está coçando a orelha. O pessoal coça a orelha já. Sim, sim, a mulher. Sim, tá certo. Eu já vi uma pessoa falando assim que Deus quer costela porque é carne de segunda. Eu respondi, só se fosse sua mulher, porque a minha é de primeira. A todos, né? Somente no Senhor, meus irmãos, somente no Senhor, né? Somente no Senhor. A todos que são capazes. Não é bom a gente ficar fazendo propaganda, né, do nosso cônjuge. A todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, né? Ou seja, um consentimento ajuizado. Porque tem gente que não tem juízo para casar, né? Mas a todos aqueles que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever cristão casar no Senhor. Vamos ver aqui, meus irmãos, algum texto bíblico. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Nós estamos aí já em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Tem muitos textos que falam sobre
sobre isso. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, né? Então, para o judeu ele tinha o seguinte entendimento, que um judeu só pode se casar com outro judeu, né? Isso é muito claro no Antigo Testamento. Então a Bíblia vai orientar isso de maneira muito clara. Não vamos ler os textos aqui, mas eu vou citar. Você pode ler Esdras, Neemias, você vai ter lá ilustrações sobre isso também. Mas, biblicamente falando, o Novo Testamento segue, a igreja, ela segue os princípios do povo judaico nesse sentido. O cristão deve se casar com outro cristão. Por quê? Porque senão você vai entrar num jugo espiritual desigual. Você vai levar a carga espiritual sozinha no seu casamento. Vamos lá. Está muito claro? Tudo bem, meus irmãos? Então, é sobre isso, né? Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer que quando você se casa com um descrente, você também entra num campo de risco, porque esse descrente pode tanto se converter, como pode não se converter. Se ele se converter, que Deus abençoe dali para frente, mas se ele não se converter, você vai levar uma carga para a vida inteira. Então, como você sabe se ele vai se converter ou não? Você não sabe. Então, Paulo diz, é melhor não se casar com descrente. Os que professam a verdadeira religião reformada, não devem casar-se com infiéis, ele cita aqui os papistas e outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Então ele coloca aí 3 classes de pessoas, né? Ele cita ali da época os papistas, porque era com quem eles conviviam mais, mas ele diz, não vai se casar com um crente infiel, porque não é porque a pessoa está dentro da igreja que a pessoa é convertida. Então é preciso analisar, essa pessoa que está dentro da igreja, que professa a verdadeira fé, ela é realmente cristã? Se não for, né, não se case com essa pessoa. Então é preciso fazer uma análise da pessoa com quem estamos escolhendo casar. Eu costumo dizer o seguinte, namoro, meus irmãos, namoro tudo é brilho. Namoro tudo é maravilhoso. Depois que você casa, aí você vai viver a realidade do amor, né? O amor tudo sofre, tudo suporta, né? Tudo espera. O verdadeiro amor jamais acaba. Você vai viver a realidade do amor no casamento. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 13. Esses textos que estão aí, se os irmãos acharem ou quiserem já ir procurando, 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, quem achar, né, já se prepara aí. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Só ver aqui se eu li o verso correto, é isso mesmo. 1 Timóteo 4, verso 3. Que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Só um minutinho aí, meus irmãos. Vamos ver aqui outras referências.
Gênesis capítulo 34, verso 14. Gênesis 34. Aqui, essas referências, eu acredito que talvez eu tenha colocado algumas delas aí erradas, tá? Então vamos aqui para essas que eu vou estar falando. Gênesis 34, verso 14. Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Está falando aqui dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, os siquemitas, eles queriam se casar com a família de Jacó. E os filhos de Jacó diziam, nós não podemos fazer isso, nós não podemos dar a nossa irmã a alguém incircunciso. A incircuncisão naquela época era sinal de não conversão. Então qual foi a exigência deles? Que se circuncide. Se circuncidar, então se fará o casamento. Veja também Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 15 e 16. Êxodo 34, versos 15 e 16. Para que não faças aliança, então Deus está dizendo aqui, Gênesis 34, verso 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Então o que está acontecendo aqui? O povo de Israel estava entrando na terra de Canaã. Deus está falando, olha, vocês não podem fazer aliança com o povo dessa terra. E isso incluía o quê? Casamentos, né? Então veja ali, para que não se faça aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos teus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para seus filhos. Então Deus está dizendo, não faça isso, não tomes mulheres das suas filhas para seus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Então Deus está dizendo aqui, olha, se um cristão se casar com um não cristão, pode acontecer do não cristão levar o cristão para a idolatria. Vocês acham que acontece? Acontece muito, né? Acontece muito. Então melhor obedecer a Deus. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa os destruirias. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Quem achar, pode ler. Sendo já velho, sua mulher lhe pervertera o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Está falando aí de Salomão. Deus tinha algumas ordens para o rei. Salomão pediu sabedoria. Deus tinha alguns mandamentos para o rei. Esses mandamentos não junte muito ouro, não tenha muitos cavalos, não tenha muitas mulheres, e só podia casar com mulher ali judia. O que Salomão fez? Fez tudo o que Deus disse para não fazer.
Ele juntou muito ouro para ele, trouxe cavalos do Egito, ele se casou com mulheres estrangeiras, né? E o que diz aí o texto? Essas mulheres estrangeiras levaram Salomão a adorar outros deuses. Então Salomão, no final da sua vida, cometeu o pecado da idolatria. Por quê? Porque desobedeceu essas orientações de Deus. Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, versos 25 a 27. Vamos ler a partir do verso 23. Aqui é um texto pós-exílico. Vi também naqueles dias, a partir do verso 23, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita, e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles e lhes arranquei os cabelos. Já pensou se o pastor tivesse esse poder? Meu Deus do céu, eu ia me divertir, hein? E os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas, olha só, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do Senhor, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Veja lá, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 14. Versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Quem achar pode ler bem alto. Então aqui ele fala, né, do julgo desigual, que especialmente do casamento, mas o julgo desigual também aqui pode ser em outras áreas, né, conforme esse texto. Vamos lá. Então é isso que a Bíblia fala sobre o julgo desigual. Tudo bem, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Casamentos contrários à natureza humana. Casamentos contrários à natureza humana. Esse é o argumento da natureza. Nós entendemos que, além de ser um argumento da natureza, é um argumento das Escrituras. Mas a revelação geral, né, a natureza, que a gente chama também de revelação não verbal, nos ensina sobre isso. Mas vamos lá. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Então, algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas lá na época do Abraão, né, ou
porque Abraão era casado com uma meia-irmã, né? Ou antes dele, como funcionavam os casamentos? Deus fez com que a raça humana se proliferasse no começo, né? Adão e Eva tiveram seus filhos ali, os irmãos se casaram, mas depois Deus ele impôs regras de consanguinidade. Então, esses casamentos, tais casamentos incestuosos, jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes. Então, ele quer dizer o seguinte: ainda que a lei humana considere esse tipo de casamento, ou que as partes considerem, né, Deus jamais vai considerar. De modo a poder coabitar como marido e mulher. Então vamos ver aqui as bases bíblicas para isso, para esse texto. Vamos ver Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 1, tá? Então eu vou ler aqui bem rápido. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu Eu acho muito interessante essa introdução, porque Deus está falando assim para Moisés: Moisés, lá no Egito é assim. Aqui na terra de Canaã e nos arredores é assim, mas em Israel vai ser diferente. Então a gente não deve olhar para o mundo. O mundo, olha o mundo, né? O mundo, meus irmãos, o mundo é o Egito, o mundo é Canaã, a igreja é a igreja. Amém, meus irmãos? Então, mas no mundo tem casamento, né? O povo casa desse jeito, é homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, o mundo é o mundo. A gente não tem que ficar atacando o mundo. Se o mundo é assim, né, a gente tem o nosso posicionamento. A igreja é assim. Mas o mundo aceita, é normal. É normal, no mundo é normal, mas a igreja, ela tem o direcionamento do Senhor. Deus está dizendo: olha, Moisés, lá no Egito é assim, eles andavam assim, na terra de Canaã eles andavam. Irmãos, o mundo anda assim, sempre andou. Não foi só na época do Egito, nem na terra de Canaã. Olha para o Império Romano, era pior do que hoje. Mas o povo de Deus é chamado a ser diferente. Então nós temos a nossa cosmovisão. O mundo tem a sua cosmovisão. A igreja tem a sua cosmovisão. Da onde emana a cosmovisão, né? Cosmovisão, para quem não sabe, é a maneira de ver o mundo. São princípios e valores fundamentais. A nossa maneira de ver o mundo, os nossos princípios e valores fundamentais fluem da palavra de Deus. Se você crê na Bíblia, você vai viver conforme a Bíblia. Mas eu não creio na Bíblia. Tem gente que fala assim: eu não creio na Bíblia. Ok, você não crê na Bíblia, tudo bem. Segue a vida, né? Mas eu vou fazer o quê? A Bíblia fala que quem converte é o Espírito Santo, não é? Agora, você dizer que você crê na Bíblia e você fazer o contrário do que a Bíblia ordena, aí eu vejo eu vejo que você não está sendo coerente, né?
E Paulo fala lá em Romanos, se você vê um crente que se diz crente, mas que não anda conforme a palavra de Deus, não ande com ele. Paulo não diz, olha, não ande com um descrente. Com um descrente, o descrente é descrente. Mas o crente tem que ser crente. Vamos ver o que diz aqui Levítico, né? A partir do verso 6. Então eu respeito, né? A gente tem que respeitar, para a gente pregar a palavra para o descrente, a gente tem que primeiro respeitar, né? Respeita o descrente, a maneira dele viver. Se ele te der oportunidade, você prega a palavra de Deus para ele. E se ele não der oportunidade, mas você tiver a chance, fala também ali a palavra de Deus. Se o Espírito Santo tocar no coração dele, você vai ganhar. Se o Espírito Santo não tocar no coração dele, toca a sua vida. Você tem que ter a postura de cristão. Nós é que temos que ter a nossa postura de cristão. Ok? Mas pastor, eu acho que não tem nada a ver. Mulher pode casar com mulher. Ok. Se você é um cristão, aí mulher não pode casar com mulher. Mas se você não é um cristão, mulher casa com mulher. Mas se você é um cristão, mulher só casa com homem. A gente respeita, né? Respeita. Respeito é o quê? O respeito. Mas a gente tem a nossa opinião de fé. Então, olha o que Deus diz aqui no versículo de número 6. Vai falar sobre todo tipo de casamento que Deus proíbe, tá? A partir do verso 6. Então, vai até o verso 30. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Aí é o que eu estou falando, né? Desde atrás, até Abraão, Deus permitiu lá casar com a parenta, mas agora Deus não permite mais. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás Quando ele fala de descobrir a nudez aqui, ele está falando, você não vai coabitar com a tua mãe. Por quê? Porque isso era comum no mundo pervertido do Egito, de Canaã. Mas Deus está dizendo, na igreja do Antigo Testamento, né, no povo do Antigo Testamento, não. E na igreja do Novo Testamento também, não. Paulo trata de um caso semelhante lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo fala, tal pessoa não é para aceitar na igreja. Está cometendo um pecado que Deus proíbe. Versículo 8, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez da mulher de teu pai, né? Se for a madrasta, mulher de seu pai, você não pode. A nudez de tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, né? Se é filho ou filha bastarda, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha de teu filho ou filho da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Então, está proibindo até o pai, olha só como é o mundo pervertido, o pai se encanta pela filha. Não descobrirás a nudez da tua filha, mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez de tua irmã, do teu pai, não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez de tua irmã, de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai, não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez da mulher de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem sua filha, nem da sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mãe outra, de sorte que lhe seja... Aliás, e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não chegarás à mulher para descobrir, não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Maloque, nem profanarás o nome do Senhor Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, né? Fazendo um homem e uma mulher, né? Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com
todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu lanço diante de vós. A terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como também vomitou o povo que nela estava antes de vós. Por todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do meio do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Se eu li algum versículo errado, os irmãos perdoem, a vista está meio que falhando. A ideia que Moisés traz aqui é que a terra pertence a Deus. Isso, meus irmãos, é uma questão de fé. E alguns pecados contaminam a terra, e Deus um dia vai purificar a terra. Ok, tem outros textos, né? Os irmãos podem ler depois. Adultério e divórcio. Adultério e divórcio. Então vamos lá. O adultério ou fornicação, que é a ideia aqui de qualquer pecado, ou de qualquer relação íntima fora do casamento, né? Antes de se casar. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, né? Que contrato seria esse no nosso contexto aqui? O contrato do noivado, né? Que naquela época havia um contrato mesmo. Quando alguém ia noivar, fazia um contrato. Hoje ninguém faz contrato mais para noivado, né? Então, se a pessoa descobre, né, um adultério antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Né? Então, falei errado aqui, se a pessoa tem um contrato de noivado e descobre ali uma traição, ela tem justo motivo para desfazer esse noivado. Né? No caso do adultério, depois do casamento, não, né? No adultério, no nosso contexto aqui é sempre depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina o seguinte: vamos supor que o marido adulterou, ok? O marido adulterou. O marido não pode propor divórcio. Porque às vezes o cara adultera e quer largar a mulher para ficar com a outra, certo? Biblicamente, ele não pode propor divórcio. Se ele fizer isso, ele quebra a lei de Deus e cai num pecado seríssimo. Se o marido cometeu o divórcio, mas a esposa... O marido cometeu o divórcio? Não, o marido cometeu adultério, mas a esposa propõe divórcio. Ela pode propor divórcio, porque ela é a parte sofrida, ela é a parte inocente. Mas vamos ver o que Jesus, né, e as Escrituras falam sobre esse assunto. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo... Eu acho que Mateus capítulo 1 está anotado errado aí. Mateus capítulo 1, versos 18 a 20, é isso mesmo. Quem achar, pode ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo
Tá aí tá o caso da família de Jesus, né? José e Maria eram noivos, já tinham ali o contrato assinado de noivado, tudo beleza. De repente, Maria aparece barriguda. O que José pensou? Ela me traiu. Ela me traiu, porque ninguém aparece grávida assim, né, de graça. Essa mulher me traiu. José poderia ter duas atitudes. Uma, levar o caso perante a lei, que naquela época diz que a mulher adúltera, ela seria apedrejada. E Maria estava grávida, ela não podia negar o adultério. Mas José, sendo justo, né, ou seja, ele não queria o mal de ninguém, ele pensou, vou deixá-la secretamente, não vou levar ela para a justiça. É isso que a Bíblia está relatando. Mas aí o Espírito Santo apareceu, um anjo apareceu para José, né, e falou, José, ela está grávida do Espírito Santo. Aí José creu pela fé, né? Ele creu que a mulher dele estava esperando o Messias, porque o Antigo Testamento dizia, eis que a virgem conceberá. Então, essa criança só pode ser o Messias, porque quantas virgens vão ter filho, né? No caso aí é só Maria. Mas José era a parte inocente. Ele poderia ter proposto o divórcio. É isso que esse texto bíblico pretende mostrar para nós agora nessa manhã. Como parte inocente, ele não foi traído de fato, mas ele poderia ter proposto o divórcio. Mateus capítulo 5. Presbítero. De alguma forma ele ficou sabendo, né? A gente não sabe como que ele ficou sabendo. Será que foi ela que falou? Eu não sei. Olha a situação que causou. É uma situação delicada, né? Muito delicada mesmo. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Mateus capítulo 5, versos 31 a 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 24. Junto com esse texto aí. Deixa o dedinho aí em Mateus, vai para Deuteronômio capítulo 24. Olha só, vamos ver em que contexto Moisés falou dessa carta de divórcio, né? Deuteronômio capítulo 24. Se um homem, os irmãos estão aí comigo? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente, nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e despedir de casa, e se ela, saindo de casa, for se casar com outro homem, e este aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou por mulher, vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, né? O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte, se você der carta de divórcio para a mulher, e ela arrumar outro marido, não pega ela de volta. Mas, em que contexto Moisés ordena ou permite a carta de divórcio? Se o marido, ou você pode colocar aí a mulher também, né? Mas vamos colocar aqui o marido, como exemplo. Se o marido achar coisa indecente na mulher,
O que seria achar uma coisa indecente numa mulher? Não é se ela cozinha mal. Se a sua mulher cozinha mal, você tinha que ter visto antes de casar. Quero casar com você, faz uma comidinha para mim. Ah, pastor, minha mulher não sabe cozinhar. Meu amigo, você tinha que ter visto isso antes. Agora que você casou, já era. Vai comer mal o resto da vida. Ou vai para o restaurante, entendeu? Faz um curso, né? Tem gente que não aprende, né? Então, pastor, minha mulher é muito desarrumada. Cara, leva ela no estilista, sei lá, se vira, meu. Entendeu? Casou, não pode separar. Só se achar coisa indecente na mulher. O que é coisa indecente? Coisa indecente, meus irmãos, é o adultério. É isso que está dizendo o texto. Se você achar alguma coisa indecente na sua mulher, ou você entrega ela para a justiça, ou você dá carta de divórcio. O José encontrou na Maria uma coisa indecente. Ele não sabia, né, que ela estava esperando Jesus, mas ele viu ela grávida. Como é que essa mulher apareceu grávida? Eu vou me separar dela. Isso é nesse contexto que Moisés permitiu o divórcio. Não é qualquer contexto, não é tipo, casei com essa mulher, não gosto dela, agora vai embora. Você casou, você tem que ver antes. Eu sempre falo para o pessoal, analisa. Vê compatibilidade de gênio, compatibilidade de projeto. Se vê que não vai dar... Olha, é assim que tem que ser feito. Vamos lá em Mateus capítulo de número 5. Oi. Seria motivo de carta de divórcio. Se ele casasse com uma mulher e conseguisse, se ele tivesse, né, ela não fosse mais virgem, como você perdeu a virgindade? Se não tivesse um bom argumento, né? Mas veja bem, a Bíblia fala que o marido, no Antigo Testamento, o marido, ele tinha um negócio lá, que se o marido desconfiasse da mulher, ele tinha que levar ela para o sacerdote. O sacerdote ia dar um trem lá para ela beber. Se ela passasse mal, então ele podia separar dela, mas se ela não passasse mal, né? Eu não tenho esse negócio aqui para dar para o povo beber, né? Então, você tem que achar, né? O que é achar uma coisa indecente, né? Eu fico pensando assim, hoje, o que seria achar uma coisa indecente? Indecente é sua mulher mandar uma foto nua dela para outro cara. Você tem um motivo de divórcio. Eu estou dando um exemplo aqui, entendeu? Poderia ser outra coisa, mas se a sua mulher achar uma foto sua também, ela tem motivo de divórcio. Então, isso seria um motivo bíblico de divórcio. Mas nem isso ainda é motivo. Vamos ver o que Jesus fala. Mateus capítulo 5. Casou, está amarrado, né? Casou, está amarrado. Casou, está amarrado. Se tornam os dois uma só carne. Irmãos, isso é um mistério tão profundo, né? Como que eu se torno uma carne? Como me tornei uma carne só com a Natália? Porque eu olho assim, ela é ela e eu sou eu, entendeu? E tem hora que ela quer ir para um lado, eu quero ir para outro e a briga é grande. Né? Uma vez eu ouvi um pregador, quem já brigou com a mulher? Quem nunca brigou? Eu nunca briguei com a mulher, né? Nunca tive uma discussão. 30 anos de casado. Eu tenho inveja desse cara. Né? Porque é muito difícil, né? Mas veja bem, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Nunca deixei nunca fui dormir sem estar em paz, né, com a minha esposa. Às vezes a gente tem alguma divergência, mas a Bíblia fala que a gente é uma carne só. Como é isso? Isso, meus irmãos, é o que Deus faz. Isso é uma visão totalmente espiritual. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Não preocupe com as crianças, né? Nós já estamos encerrando, mas deixa as crianças tranquilas. Eu não vou falar nada que elas não possam ouvir.
Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, quando todos esses textos que dizem assim, ouviste o que foi dito, Jesus está corrigindo, porque tem alguma distorção. Olha o que Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete o quê? Adultério. Então Jesus está dizendo o seguinte, Moisés disse que você pode dar carta de divórcio em que se achar alguma coisa indecente na mulher. Aí Jesus diz, eu vou dizer para você o que é essa coisa indecente. É quando você pega a sua mulher em adultério. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está corrigindo a interpretação que eles tinham da lei, porque eles liam a primeira parte do texto, ao homem é lícito propor carta de divórcio, e não liam o resto, porque o resto diz, se você achar nela coisa indecente. E Jesus então corrige. Jesus nunca foi contra Moisés, em nada. Jesus está corrigindo a visão errada que eles tinham da lei de Moisés. Mateus capítulo 19, versículo 9. Oi. No coração, né? Eu acho que aí você tem uma subjetividade, né? Ao mesmo tempo que é objetivo para Deus, para nós é subjetivo. É um pecado, vamos dizer assim, um pecado não consumado. Eu entendo que a carta de divórcio é um pecado consumado, a não ser que você tenha, como eu disse, né? Você ache mesmo ali alguma coisa, né? Um documento, alguma coisa. Com certeza. Cimento está dizendo aqui, o que vale para o homem, vale para a mulher. Quando a Bíblia fala o homem, é porque não vai falar o homem, depois vai falar a mulher, vai falar só ali trazer o gênero, né? Que é o gênero geral, o homem. Mateus capítulo 19, versículo 19. Versículo 9. Diz assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, né, dando carta de divórcio, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra mulher, e casar com outra, né? Porque aqui podia, no mundo de hoje, né, casar com outro também, mas casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então eu sempre, pastor, quero largar da minha mulher. A gente faz de tudo, né, para a pessoa não se divorciar, mas quem abandona não pode se casar de novo, tá? Está confinado a viver solteiro para o resto da vida. O abandonado, nós vamos ver agora, nesse último parágrafo nosso. A corrupção do homem o inclina, olha só que interessante isso aqui, ó. A corrupção do homem, a corrupção é o pecado no nosso coração, né? A corrupção do homem o inclina a procurar argumentos não bíblicos para se divorciar. A pessoa que vai divorciar, que está decidida a divorciar, ela vai ter um monte de argumento. Vai ter, né? Aí eu sempre falo, você tem um argumento bíblico? A pessoa não tem. Então eu falo, ou você se sujeita a Deus, ou você se rebela contra Deus. Simples. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil, né? Então, a igreja faz de tudo para a pessoa não divorciar, mas às vezes a pessoa fala, eu quero e vou, e vai.
Então a gente entende que a parte inocente, a parte que não quis o divórcio, pode se casar novamente porque ela foi abandonada. Tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso, presbítero. O não crente, né? É porque o não crente não pode abandonar um crente. Mas se você é casado com um descrente, esse é o contexto que Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 7, que é o texto que está ali. Então, eu estou casado com um não crente, um exemplo, né? Eu não posso mais me separar do não crente. Eu casei, tenho que ficar com ele. Mas se o não crente quiser se separar de mim, aí eu posso. Os irmãos entenderam? Se o não crente disser, não quero mais você, não aguento mais você vai para a igreja, escola dominical, você faz parte lá da reunião das mulheres, um monte de reunião de oração, você não vai comigo nos botecos encher a cara, eu quero separar de você, você não é boa para mim. Aí a mulher fala, amém, então, já que você não quer, então, eu estou livre para casar com um crente. Paulo fala, somente no Senhor. Esse é o contexto ali de 1 Coríntios capítulo 7. Às vezes você... Bom, chega de exemplos, né? Vamos lá. O divorciado convertido depois do divórcio, e que se converte depois do divórcio, ele pode casar novamente? Pode. A gente entende o seguinte, tudo que a pessoa faz antes da conversão dela, ela faz na ignorância. A pessoa, antes de ser cristã, ela vive num Egito espiritual, numa Canaã espiritual. Não foi o que nós lemos? Então a pessoa, ela viveu bagunça total. Ok. Deus apaga o passado dela. Nova criatura, ela é a partir de agora. Ok? Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular. Hoje não é mais necessário, esse processo público, regular, hoje é muito rápido isso. Mas eu quero destacar aqui a última linha, que diz assim, não se deve deixar ao juízo, ou ao arbítrio e discrição das partes o decidirem o seu caso. Então apagou ali, não tem problema. Então, um casal quer divorciar, a gente não deve deixar que eles decidam isso, porque eles estão com raiva, às vezes, um do outro, entendeu? Um quer pegar no pescoço do outro, ou estão lá com um problema financeiro, a gente não pode dizer assim, ou estão com um problema com os filhos, não conseguem resolver, a gente não deve dizer, quer separar, separa. Não, a gente deve procurar ajudar. Não separa. Porque, meus irmãos, para separar, para dar conselho, separa, tem um monte de gente. Mas a igreja vai dizer o quê? Não separa, vamos resolver esse problema. Olha o que Deus diz. Deus vai te abençoar. Eu sempre falo, olha, Deus vai te abençoar. Você está com um problema no casamento? Jesus resolve. Submeta-se a Deus. Ore a Deus, fala, o Senhor disse que eu não devo me separar, então me ajuda a resolver os meus problemas no meu casamento. E eu creio que Deus sempre ajuda quando a gente busca com fé. Então, se você está com problemas no casamento, não se divorcie. Busque pessoas sábias da igreja. Tem pessoas sábias na igreja. Olha, nos procure, nós vamos estar orando com você. Não se divorcie, porque isso é contra a vontade do Senhor. De forma geral, meus irmãos, é isso, que nós entendemos sobre o matrimônio e o divórcio. Nós encontramos, claro, nos nossos dias, dureza de coração, e que Deus tenha misericórdia, do seu povo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós oramos pelas famílias da igreja, Pai. Oramos para que, em nome de Jesus, o Senhor sustente os casamentos, meu Pai. Nós nos casamos com pessoas diferentes de nós, Pai, e às vezes há atritos no casamento. Mas a Tua palavra diz que, uma vez casados, uma só carne, que nós não devemos separar aquilo que o Senhor uniu. Então nós pedimos, Pai, a Tua graça para os casamentos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja fortalecendo. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção. A nossa oração, Pai, é para que aqueles que estão passando por problemas, porque talvez alguém está aqui passando por um grande problema,
talvez pensando em se divorciar, nós pedimos, Senhor, coloca a tua mão e ajuda essa família. Ajuda, Senhor, essa família a resolver os seus problemas. E que nós tenhamos, ó Pai, famílias fortes e abençoadas. Em nome de Jesus oramos. Amém.